Brasil, 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 Brasil. Never open mind. Bastardos do Brasil. Meu Brasil, brasileiros, vamos tentando renovar o nosso meio. Olá, Leandro, obrigado, prazer recebê-lo aqui. Leandro Dias, guitarrista do Devakan, é isso mesmo? É isso mesmo, Gustavo. Primeiramente, eu que agradeço o espaço, é um grande prazer estar aqui conversando com você e com todos os seus ouvintes. É uma iniciativa excepcional e sensacional, igual estávamos conversando antes dessa entrevista. E muito obrigado pelo espaço. Isso mesmo, Gustavo. Leandro Dias, da banda Devakan, um abraço para o pessoal da banda aí. Hoje só você pode estar presente aqui, né? Normalmente a gente tem mais do que um músico nas nossas entrevistas, mas o importante é que você veio. A Devakan é uma banda que a gente já divulgou recentemente, no passado recente, num dos programas lá para Portugal, e é uma banda que eu queria muito trazer aqui, porque vocês têm uma proposta muito interessante. E não só a proposta musical, como também a história muito interessante. Ah, tem história. E é por isso que é por aí que eu queria começar nessa entrevista, que você contasse, né, quando começou, acho que foi em 2010, é isso, mais ou menos? A banda Devakan teve o seu início em 2010. Porém, a sementinha foi plantada muito antes, né? Justamente, a proposta veio muito anterior a isso com meu pai, né, Daniel Dias. Que tinha composições, ele era um poeta da época, vamos dizer assim, dos anos 80. Então ele era músico também naquela altura? Ele começou, segundo relatos, ele tinha o hábito de descrever os seus pensamentos, suas emoções, ele descrevia em cartas, escrevendo. Ele nunca foi muito bom, vamos dizer assim, de se expressar. Então a forma dele de se expressar era escrevendo aquilo que ele sentia. Então ele tinha muitas coisas escritas e no decorrer do tempo ele sentiu a necessidade de colocar melodias em cima daquilo, trabalhar em cima disso. Foi o que nós, quando criança, eu e meu irmão, Gabriel Dias, o vocalista, fomos escutando desde criança, sabe, cara? Era muito interessante, eu lembro até hoje ele
a gente deitado na cama, logo de manhã ele pegava o violãozinho dele do lado ali e começava a criar e fazer as melodias em cima daquelas letras. E era interessante que eu lembro até hoje que ele pegava, abria a gavetinha de cueca dele, tinha ali pergaminhos, a gente gosta de chamar de pergaminhos porque era aquele papel envelhecido. E ele começava a criar, era aquela harmonia, e nós cantávamos juntos, nossa manhã de final de semana era mais ou menos isso daí. Ele chegou a ter bandas nessa época? Ele teve várias bandas nesse... Mas nunca no contexto heavy metal, vamos dizer assim. Então ele se apresentava em festivais, ele se apresentava, tocava à noite em barzinhos, entendeu? Tocando covers, né, da época e apresentando algumas dessas composições dele, entendeu? Que ele colocava no formato mais violão e voz, era um lance mais acústico, entendeu? Entendi. E ele guardou todo esse tempo. E quando é que vocês... em 2010, né, vocês montaram a banda já pensando em usar esse material do seu pai ou foi uma coisa que aconteceu depois? Foi justamente isso. Foi justamente nós meio que intimamos ele a falar, pai, cara, isso aí é muito lindo pra ficar guardado na gaveta de cueca. Entendi. Então foi mais ou menos isso, né? Nós tínhamos essas bandas paralelos. Meu irmão tinha uma banda, eu tinha uma outra banda. Um abraço pra galera do Diafragma, Alanzão, Covinha. E nós fazíamos vários shows ali na região. Sorocaba, só que nós tocávamos só covers, né? E... cara, eu tinha essa necessidade, eu com meu irmão, nós tínhamos essa necessidade de fazer algo autoral. De apresentar alguma coisa, de ter essa... explorar o nosso lado criativo, entendeu? A gente tem isso até hoje. E na época a gente estava estudando muito sobre filosofias, nós trabalhávamos, sempre focamos muito nessa parte de reforma interior e buscando o porquê, né? A gente sempre foi desses de, cara, o porquê disso, o porquê daquilo. E na época nós estávamos estudando muito sobre teosofia, a gente lia bastante Helena Blavatsky. E, cara, essas letras do meu pai sempre foram baseadas nisso. Como eram pensamentos dele, então eram reformas, vamos dizer assim, era uma reforma interior e era meio focada nessa parte de reforma interior. E nos ajudou muito a crescer lendo, escutando essas músicas, porque se você escutar as músicas de Devakan, você vê que tem um conteúdo bem profundo, né? Então a gente falou, meio que a gente intimou, ele falou, pai, cara, vamos parar disso aí, cada um tá num canto, vamos juntar nós três, vamos nos juntar e vamos pôr essas músicas pra... Vamos fazer essas músicas acontecerem? Só que a gente, em contrapartida, a gente tava escutando muito heavy metal na época, né? A gente sempre gostou muito, que sempre foi o berço. Meu pai sempre adorou. Eu lembro até hoje que o meu melhor presente que eu ganhei, que eu fiquei mais assim... Nossa, cara, eu tinha 17 anos, eu ganhei o British Steel do Judas, o vinil que meu irmão riscou. Mas você era pequenininho. E cara, ali foi uma alegria. Então a gente cresceu nesse berço do heavy metal. Então, cara, acho que foi nada mais do que natural falar, cara, vamos juntar essas composições com heavy metal. E vocês chamaram teu pai para tocar baixo na banda? Então, no início ele tocava guitarra. Nós tínhamos um contrabaixista, o grande Rodrigo Morgado, ainda está na atividade, o menino toca muito, ele é um excelente músico. E o Kleber, né, o Klebinho, baterista. E ele tocava guitarra, eram duas guitarras. Entendi. Quando eles saíram da banda, eles se desligaram da banda, a gente já não viu mais a necessidade de outro guitarrista. E vocês têm um teclista, um tecladista, e né? nós chamamos o tecladista o Michel Veríssimo. Que é o punk. É o punk. é o tecladista que gosta de punk. Cara, é terrível. E, ele já era agregado, vamos dizer assim, da família há um bom tempo. A gente já tinha tocado com ele em outros projetos. E ele sempre foi família. É um cara ali que sempre esteve com a gente e tal. E foi um achado que, olha, não é querendo puxar o saco não, a gente não acha mais em lugar nenhum tecladista com a qualidade musical dele. E ele supriu essa necessidade da outra guitarra. E meu pai, ele mesmo falou, cara, eu vou entrar no baixo. E ele legal. começou a desenvolver, estudar o instrumento, e é o que nós temos hoje. Legal. A gente vai falar bastante sobre esse álbum, né, o Regeneração, né, esse álbum aqui. Ops, aqui.
Mas antes deles vocês tiveram um EP, né? Há uns anos atrás vocês lançaram um EP. Sim. Que já mostrava um pouco essa veia de vocês de cantar em português, esse tipo de conteúdo lírico, vocês já abordavam um pouquinho. Eu desconheço musicalmente o EP, mas eu sei que ele existiu. Mas hoje a gente vai falar aqui desse novo trabalho, né? E eu tenho uma dúvida sobre ele. Ele foi lançado em 2018, tipo digital, e o CD só surgiu agora em 2019, ou foi... Como é que... Não, Gustavo. O CD foi lançado primeiro. O CD foi lançado finalzinho de 2018, início de 2019, que foi o lançamento oficial do álbum. Tá. Posterior a isso, foram lançados nos streams da vida. Ah, entendi. Tá bom. É como eu recebi esse ano o álbum, mas eu vi referências, por exemplo, no Metal Archives, tem lá 2018, eu fiquei na dúvida se era uma nova... um relançamento por causa da associação que vocês têm agora com a Som do Dharma. Isso, justamente. Agora nós estamos trabalhando com a Som do Dharma. Um grande abraço para a Suzy e para o Wellington, amiguíssimos, além de excelentes profissionais que a gente conhece. E nós estamos trabalhando agora nessa parte de publicidade e divulgação desse novo álbum mesmo. Regeneração. E muito legal, a capa, quando eu vi a capa e depois eu ouvi o primeiro som, eu falei, nossa, uma banda que me remeteu ao King Diamond, de repente, assim. Mas depois eu vi que não é bem a pegada daqui. Tem algumas vozes que nós gravamos que lembram um pouquinho do King Diamond. Mas eu achei curioso porque eu achei muito interessante o som de vocês, assim, achei original. Alguns temas aqui eu achei bem trabalhados, né? Com a parte instrumental muito bem trabalhada e também com uma certa presença do teclado nas músicas, né? Dando aquela veia meio prog no som de vocês. Embora eu não considere vocês uma banda prog, mas há ali elementos interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como você vê, em que estilo hoje em dia é muito difícil a gente definir, mas como vocês estão confortáveis em falar sobre o Devakan? Onde é que o Devakan se encaixa? Eu acho que isso é interessante a gente falar sobre isso, porque desde a criação da Devakan nós nunca nos rotulamos, vamos dizer assim. Sempre houve essas perguntas e nós falamos, nós não gostamos de nos rotular. A gente até costuma brincar, a gente é rock, prog, metal, hard rock, a gente fala pro pessoal. Mas eu acho que isso que, na verdade, essa diferença de estilos que culminou na criação, esse não rotular, porque... Mas é heavy metal, certo? É heavy metal. É o que a gente gosta bastante. Nós misturamos diversos estilos que os integrantes da banda escutavam na época e escutam, porque nós temos uma divergência muito grande, e isso é positivo. Igual foi comentado no começo, Gustavo, o Michel, ele adora punk, cara. Então nós colocamos alguns elementos também disso, então, mas é uma coisa natural, não foi assim, por exemplo, agora eu vou colocar um punk nessa parte, agora essa parte é heavy metal, não. Devido a essa influência dos músicos da banda, culminou na criação desse álbum. Você vê que tem diversos estilos aqui. Sim. Né? Tem um baião que eu escutava. Sim. Eu escuto baião, eu escutava na minha infância. Meu pai inclusive na própria faixa título, se eu não me engano. Na Regeneração. Tem uma parte do solo, até o triangulinho vocês colocaram. Justamente. Achei bastante interessante porque eu acho muito importante as bandas nacionais também rebuscarem um pouco da sua cultura e mostrar isso através da sua música. É muito importante isso. E foi uma coisa natural, Gustavo, isso, porque eu adoro Zé Ramalho. Fui em diversos shows do Zé Ramalho, eu cresci escutando Zé Ramalho. E Alceu Valença, eu adoro. Então, quando você está nesse processo criativo, musical, você sente a necessidade de falar, cara, essa parte tá culminando para isso, entendeu? Vamos colocar? E o legal é que todo mundo mente aberto, legal, cara, vamos acatar isso e vamos fazer acontecer. No início, né, você estava falando sobre o que originou a banda, e eu queria que você falasse um pouquinho, muita gente
deve achar estranho, ou deve se perguntar, né, o que é que significa Devakan? Eu sei que é uma palavra de origem do sânscrito, né? Isso. Você sabe explicar o que é que significa e por que vocês escolheram esse nome para representar a banda? Bom, vamos lá. Devakan, vamos dizer assim, a grosso modo, significa local divino. Mas, vamos lá, como foi dito anteriormente, nós pesquisávamos muito nós estávamos muito focados na teosofia. E meu irmão lendo um livro de Helena Blavatsky, Blavatsky descobriu esse nome, que nada mais é do que um plano existencial, vamos dizer assim, em que a alma, ao se desligar do corpo físico, passa por diversos planos até se encontrar nesse plano existencial chamado Devakan, que é um plano chamado plano mental, né? Até ali ele vai ter o seu gozo, vai gozar daquilo e voltar para a nova missão, vamos dizer assim, entendeu? O que diz a música Devakan. E entrar nessa nossa famosa roda de Sansara, né? Que é o desencarnar, é a reencarnação, vamos dizer assim, entendeu? Então a regeneração do álbum também tem a ver com esse processo de começar de novo. Isso, totalmente ligado a isso. Legal. E já que a gente está falando de letras, dá para considerar uma veia gospel dentro do Devakan, sim? Eu sei que as mensagens sempre são, pelo menos eu senti, daquilo que eu ouvi, uma coisa, sempre uma mensagem positiva nas letras, né? Mas tem uma aura, né, de olhar para dentro de si mesmo, de ver o mundo de uma forma diferente. Vocês consideram, assim, dentro o conteúdo de vocês líricos, assim, que também pode abraçar esse público da música cristã, ou como queira chamar, né, o gospel, o Christian metal, o Christian rock? Você acha que esse público também pode se interessar por causa das letras de vocês, ou isso é uma coisa que é natural para vocês, ou vocês não estão preocupados com esse tipo Eu acredito que sim. Você consegue absorver tudo que foi dito e o que é feito na Devakan, nessa parte como a gente comentou, não consideramos rótulos, entendeu? Porque eu acho que o interessante de ser absorvido é o conceito daquilo, entendeu? Porque eu acho que às vezes as religiões acabam se deturbando um pouco, você criar muitos dogmas e esquecer do conceito, do que aquilo que é o estar bem, que é o se sentir, procurar o Deus, vamos dizer assim. Cada um tem uma religião, Deus, qualquer que seja o nome destinado à entidade superior, cada um tem a sua. Então a gente acaba fugindo um pouco do conceito que é a busca pelo eu superior, pelo divino, e como chegar ali. Então se você olhar no ponto de vista conceitual, sim, isso agrega a todas as religiões, todas, eu acredito, na minha opinião, entendeu? Legal. Uma coisa interessante sobre esse álbum é que vocês conseguiram um financiamento, né, para colocar ele cá fora, que é uma lei de incentivo cultural de Boituva. Vocês são de Iperó, é isso? Nós somos de Iperó. Isso é interior, para quem não sabe, né, interior de São Paulo. E como é que foi? Como é que vocês conseguiram isso? E para além do disco físico, houve também financiamento para algo mais? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Muito interessante também, nós somos de Iperó, porém um dos integrantes era de Boituva na época. Ah, entendi. Então nós conseguimos, baseado um grande abraço pro Ricardo Cuan. E, cara, foi muito interessante porque até uma abertura de olhos pro pessoal, que nós temos sim muitos meios de difundir o nosso trabalho. É cultura, isso aqui é cultura, né? É cultura, cara. É cultura. Basta a gente procurar parar de sair do nosso... sair um pouco do nosso comodismo, da nossa inércia, e buscar fazer acontecer. Foi o que a gente fez. Conhecemos, ouvimos falar dessa lei de incentivo à cultura e fomos atrás, a Link, né, no caso. Era municipal,
municipal, uma lei de incentivo municipal muito interessante. Você, nesse caso, vocês tiveram alguma contrapartida? Vocês tiveram que fazer alguma coisa? Sim, nós participamos de uma seleção entre, se eu não me engano, até isso é interessante porque não tinham muitos inscritos, ou seja, não é difundido e o pessoal também não foi atrás, ou seja, de banda mesmo, de banda em geral, tá? Não vamos focar em estilos, alguma coisa assim, de banda em geral só tínhamos nós, entendeu? O resto era outros tipos, parte cênica, só que só tinham 10 inscritos. Tudo bem, nós fomos contemplados, foram 5 contemplados, nós estávamos entre os 5 e conseguimos uma verba para estar gravando esse álbum. Então pra gente foi muito interessante, nós conseguimos essa verba porque hoje quem trabalha, quem está nesse meio sabe que você registrar o seu trabalho, qualquer tipo de registro para você gravar o seu álbum hoje é muito caro e ajuda bastante. Ajuda bastante. Quando vocês fizeram o EP foi tudo por conta de vocês? O EP foi tudo por conta. Bom, olha, a gente já não tem muito tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Vocês já promoveram esse álbum ao vivo esse ano? Quais são os planos de vocês para 2020? Então, nós já promovemos, foram shows muito legais nas cidades de Boituva, Iperó, Tatuí, ali na região, Sorocaba, e nós estamos mais com agendas já para o final do ano, graças a Deus, fechadas. Estamos fechando agora para o ano que vem algumas agendas, mas já iniciamos a turnê desse Regeneração e está tendo uma aceitação muito legal do público para com esse álbum. Então a gente está muito contente, cara. E planos, então, o pessoal quando estiver ouvindo essa entrevista já é 2020, né? Caramba, detalhe. O que vocês pensam em fazer para esse ano, para o Devakan? 2020 nós vamos continuar essa divulgação do álbum, trabalhar em cima e fechar essa turnê semestral que estamos com alguma procura do novo álbum e vamos trabalhar em cima desse novo álbum que tem muito conteúdo e muito material pra gente gerar. Eu queria que você escolhesse uma música, né? No início do programa a gente ouviu a faixa título, Regeneração. Eu queria que você escolhesse uma música pra gente fechar aqui o nosso programa. E antes de você falar que música a gente vai ouvir, eu queria que você falasse se tem alguma banda aqui do Brasil que o pessoal lá em Portugal deveria procurar ouvir. Que banda que você aconselharia? Em qualquer estilo. Ou dentro do estilo de vocês, ou uma que você acha que se destaca, que merece um destaque maior lá fora. Gente, eu gosto bastante de escutar, de procurar bandas independentes. E eu navego em diversas vertentes do rock, né? Eu gosto muito de uma banda, estou acostumando, tenho o costume de escutar uma banda chamada Catá, que eu acho sensacional. Catá. Uma banda independente também. Eu gosto muito das meninas do Nervosa, que são sensacionais, estão representando muito aí, tanto no Brasil quanto fora. O próprio Maestri, que eu acho sensacional, a banda. Eu acho que deveriam dar uma passadinha lá pra... Isso qualquer dia escutar. A gente vai trazer aqui também pra divulgar lá pro pessoal de Portugal. Então é isso, eu vou deixar você com uma mensagem final e o som que a gente vai ouvir a seguir. Gente, é só agradecer o espaço, Gustavo. Quero agradecer a minha família também, minha esposa que me liberou de estar aqui. Obrigado. Como é que ela chama? Aline. Aline, obrigado, Aline. Terrível. Brincadeiras à parte, um abraço pro pessoal da banda, para todos os ouvintes e novamente é um prazer estar aqui com vocês. E que som que a gente vai ouvir? Olha, eu gosto muito de Um Sonho. É a minha preferida. Valeu. Valeu então, Leandro, até a próxima. Bom sucesso para vocês. Abraço.
Tentando me ver, não conseguia fugir. Meus sentidos me enganavam, não podia sentir. Era uma ilusão, eu faço do real. Seres brilhantes não faziam sentido pra mim. Minhas emoções afloravam, tentando acordar. Querem me puxar.